Boa noite, meu nome é Bruno. Eu vou estar realizando o projeto de videoaulas, na qual será abordado o tema de operações unitárias, com foco na terceira parte, a parte C. Nesse tópico, será abordado temas referentes à cristalização, né, na aula de hoje. As minhas aulas vão ser realizadas de um modo parecido com o que é proferido nas aulas da academia, né? Então eu vou abordar primeiro uma revisão básica, que depois vou fazer uma fundamentação teórica, seguido da leitura dos gráficos. Antes de mais nada, a cristalização ela é um processo, toda operações unitárias é um processo que envolve mais as destilarias, né, as fábricas que fazem o açúcar e o etanol. Basicamente, todos os sistemas que serão abordados. Bom, a gente vai começar pela cristalização, então a gente vai ter um foco bem parecido com esse cara aqui. Mas antes vamos começar com uma revisão básica, fundamentos de cálculo em processos. A operação de cristalização, ela vai trabalhar muito com massa que entra, realiza a operação para retirar o meio e a gente separar o nosso soluto, que é o objeto de interesse. Então, basicamente, o que é cálculo em processos? A gente tem um produto de entrada, que geralmente é tratado como feed ou F, que é alimentação. Aí tem um produto que é o topo, ou top, ou ele é o produto de fundo, que é o bottom, ou o B. A alimentação é o nosso elemento que a gente quer realizar a separação. Aí o topo ele vai ser o elemento de escape, geralmente a água, ou o elemento separado, então ou um chileno, um tolueno. E o fundo vai ser o elemento que não conseguiu se separar, né? Toda aquela mistura ainda da alimentação. Para a realização dos cálculos em processo, principalmente de todas as operações unitárias C, a gente sempre vai ter que fazer um balanço de massa e depois vai fazer um balanço de energia, né? Então, a gente vai fazer o balanço de massa referente às quantidades que está entrando na alimentação e saindo no topo e no fundo. E também fazer um balanço por componente. Então, alimentação de água que entra e a saída no topo e no fundo de água. Ou alimentação de sal que entra e a saída de sal no topo e no fundo. Né? É muito importante que essas duas equações elas conseguem atrelar e realizar o nosso objeto de estudo. Principalmente em cálculo de processos. Principalmente nas operações unitárias C. Para dar uma contribuída, voltar em toda a revisão do cálculo em processos, vamos fazer um exercício básico agora. Então, em um volume de controle, há uma bobina ou uma bomba com potência de 100 kW para bombear uma solução de 25% de nitrato de sódio a 25 graus Celsius ao longo de um processo. A caldeira fornece energia suficiente para evaporar toda a água. Qual deve ser a potência da caldeira para, no mínimo, ocorrer o processo? Então, dados, a gente tem as entalpias das soluções a 25 e a 103 graus Celsius. Lembrando que uma solução, como ela é impura, ela vai aumentar a temperatura de evaporação do meio. E a entalpia de vaporização da água com o sal, que é o nitrato de sódio, é de aproximadamente 250 kJ. Então, então vamos colocar todos os dados que a gente tem. O valor da potência é de 100 kW. Ou quilojoules por segundo. Agora, essa potência ela está entrando no sistema. Se ela entra no sistema, ela é positiva. Então, se a energia está entrando no sistema, ela é positiva.
Qual que é o nosso Q? Lembrando que é o calor, lembrando que qual que é o nosso Q? A gente precisa achar ele, né? A variação da nossa entalpia é quem? É a variação da entalpia sensível, ou seja, ele primeiro vai sair, a solução ela vai sair de 25 graus Celsius até 103, que é a temperatura de ebulição do nitrato, e de 103 vai a água que está presente, ela vai evaporar. Então a gente sai do calor sensível e vai para o calor latente, né? Então essa parte aqui, ela é o sensível, e essa outra parte aqui é o latente. Ok. Então ΔH é igual o ΔH sensível mais o ΔH latente. Então, quem que é o nosso ΔH sensível? Ele é a entalpia a 103 menos a entalpia a 25 graus Celsius. Vou colocar o grau Celsius aqui também. Mais. O ΔH latente, ele vai ser a entalpia de evaporação. Dito lá atrás, que era 2500, que é a entalpia de evaporação. Ok. A entalpia a 103 graus Celsius, ela é igual a 447,75. A entalpia 25 graus Celsius, ela é igual a 161. E a entalpia de vaporização, esse eu lembro de cabeça, é 2500. Lembrando que é quilowatts por quilograma. Vamos aplicar agora a primeira lei da termodinâmica. Então, o calor menos o trabalho, a taxa, é igual a massa vezes a variação de entalpia mais massa vezes a variação da energia cinética mais a taxa mássica da variação da energia potencial. Para facilitar os nossos cálculos, a energia cinética e a energia potencial elas são nulas. Elas não vão contribuir tanto no meio. Então, quem que é a variação da energia, ou da entalpia? Então, ela vai ser a entalpia final, que a entalpia é a 103 graus Celsius, que ela é 447,75, menos a entalpia a 25 graus Celsius, que é 151,45, mais a entalpia de vaporização, que é 2.500 kJ. Fazendo toda essa conta aqui, o nosso ΔH é igual a 2.796,3 kJ por quilograma. Por segundo ainda. Não, sem segundo. Quilojoules por quilograma. Ok. Então a gente quer achar o nosso Q, que ele vai ser a potência do evaporador para tirar a água do nosso sal. A gente tem o trabalho que está entrando. O trabalho que entra, ele entra negativo, então ele está menos 100. Lembrando que está na unidade quilowatts em quilowatts, né? E agora a gente não tem a nossa taxa mássica, mas agora a gente tem a nossa entalpia, que é os 279,6,3 quilojoules por quilograma. E agora
a gente precisa desse cara aqui para encontrar esse cara aqui. Então a gente vai realizar um pequeno movimento que é muito conhecido em cálculo de processo, que a gente vai criar elemento de amarração. Então a gente vai supor que para cada 1 kg por segundo a gente tem um comportamento. Então, se a fábrica ela trabalhar com 7.000 kg por segundo, a gente pega e multiplica essa equação por 7.000, né? Então, a gente vai ter um elemento que está tratando por quilogramas. Aí a gente elimina uma incógnita e consegue resolver o problema. Então, Q, lembrando que é taxa, né? Okay. Q é igual a mais 100 quilowatts, quilojoules por segundo, é igual a 1 kg por segundo vezes 2796,3 kJ por quilograma. A gente consegue matar essas duas unidades aqui e consegue deixar em quilojoules por segundo. Então, o Q ele vai ser 279,6,3 menos 100. Isso aqui é igual a 269,6,3 quilojoules por segundo. Lembrando que isso aqui serve com essa, né? Serve apenas para 1 quilograma por segundo de solução que está entrando. Tida nossa revisão, vamos entrar para o que interessa. A gente vai entrar agora para a cristalização propriamente efetiva. Então, a gente vai abordar a solubilidade, a saturação e o controle. E também a leitura de gráficos. Agora, eu vou mostrar um comportamento de alguns sais diluídos em água. É bem simples de olhar, não tem muito segredo. É bem simples de olhar, não tem muito segredo, porque cada sal vai ter um comportamento de solubilidade em relação à temperatura do meio. Então, por exemplo, o Na, por exemplo, o KBr, que é o brometo de potássio, ele tem essa inclinação de curva. Agora, esse sal aqui de cal hidratada, ele tem esse comportamento aqui. Ele chega num patamar de temperatura, ele tem outra inflexão e vai indo. E ele vai se desidratando conforme vai aumentando. A gente tem esse sal aqui, que é o nitrato de prata, ele tem uma solubilidade crescida em baixas temperaturas. Não precisa estar necessariamente na temperatura de evaporação para a gente fazer a separação. E há casos de sais que tem um comportamento contrário da temperatura. Sulfato de sódio, a 35 graus Celsius, ele tem uma solubilidade maior do que a 100 graus Celsius. Então, você consegue solubilizar mais nitrato de sódio, sulfeto de sódio, a 35 graus Celsius do que a 100. Então, basicamente, o que a gente faria num caso desse? O sulfato de sódio, ele tem uma solubilidade maior do que a 100 graus Celsius. Então, ele vai ter outro processo de cristalização. Geralmente, a gente trabalha olhando sempre a temperatura que o meio está, quanto ele consegue absorver em relação à solubilidade. Geralmente, a gente parte para uma solubilidade maior e vai para uma solubilidade menor. Então, o caso aqui do
Nitrato de potássio. A gente coloca uma solução a mais de 70 graus Celsius, aí depois abaixa a temperatura. Quando abaixamos a temperatura, ele começa a cristalizar. Tem outro gráfico aqui que é importante, que a gente vai tratar num exemplo com ele, que é o gráfico que tem do sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, ele tem muitas formas de hidratação. E também, dependendo se ele está em meio com gelo ou meio saturado, ele vai ter certas curvas. Então, uma hora a curva está aqui andando, ele está heptahidratado. Aí, de repente, ele tem um patamar aqui, aí ele consegue andar depois a hexahidratado, depois a tetrahidratado. Tetrahidratado. Ok? E basicamente a gente fica trabalhando sempre com incremento ou decaimento de temperatura. Ou seja, o ácido ou o sal que a gente quer cristalizar, talvez a gente precisa elevar uma temperatura, dissolver a solução, depois abaixar a temperatura para ter o nosso caso desejado, ou então ao contrário, a gente precisa diminuir a temperatura, solubilizar a solução e depois, para ter a saturação, depois diminuir. Mas a gente sempre trabalha com saturação. Quanto mais a cristalização ela só ocorre quando tem um processo de saturação.